Em 1912, o Teatro Guaíra encomenda uma ópera para um compositor suíço, a fim de que seja a grande ópera da história do Paraná, misturando música nativa com música europeia em cima de uma história escrita pelo Visconde de Toné. Essa ópera é escrita, entregue e por 100 anos ela fica desaparecida. Eu sou Gerard Hajar e este é Ópera Sem Drama. Leonard Kessler, o suíço que inaugurou a música profissional do Paraná. Ele chegou em Curitiba em meados de 1911, vindo com uma companhia europeia que veio trazer as novidades da ópera, da opereta e do canto para Curitiba. Essa companhia se desfez por aqui e Kessler, tal como alguns outros músicos, ficaram por aqui. Logo conheceu alguns amigos, como o descendente de luxemburgueses, Augusto Stresser, que estava escrevendo uma ópera, a ópera Sidéria, que foi estreada em maio de 1912 e ajudou inclusive a fazer a orquestração, e ele, Kessler, escreveu o terceiro ato de Sidéria. Pelos seus grandes dotes como compositor, que já havia trabalhado em Riga, já havia tido uma grande carreira Europa fora, Curitiba não deixou Kessler ir embora e ele acabou sendo contratado pelo Teatro Guaíra para fazer uma ópera que deveria ser a primeira e a principal ópera da história do Paraná. Uma ópera que marcasse a música paranaense dentro da música brasileira. Uma ópera que começasse a colocar o Paraná dentro da história da ópera nacional e, quiçá, internacional. Buscou-se, então, um argumento de Visconde de Toné, a história Inocência. E o grande poeta de então, o príncipe dos poetas paranaenses, nosso grande e maior simbolista, que foi Emiliano Perneta, fez o libreto. Trabalha de 1912 até 1915, exaustivamente, para escrever Papilha Inocência, a adaptação desse romance do Visconde de Toné pelas mãos de Emiliano Perneta, através da grande criatividade musical deste suíço que fundou o primeiro conservatório de música do Paraná, hoje a Faculdade de Artes do Paraná, inaugurando assim o ensino profissional da música no estado do Paraná e principalmente no sul do Brasil. A importância de Papilha Inocência no cenário musical paranaense e brasileiro é justamente por conta do que traz essa música. O Kessler fez questão de colocar ritmos nativos do Paraná, como o fandango do Planalto e do litoral, de trazer esses ritmos que estavam surgindo na época no Brasil, como o machixe ou o tango brasileiro, para que não tivesse tanta perseguição, porque a polícia perseguia quem era envolvido com o machixe, até com os chorões. E colocar isso dentro de uma estrutura extremamente clássica, numa estrutura europeia, como é a ópera. Ele próprio, Kessler, era um suíço. Faz de Papilha Inocência uma experiência única de uma peça lírica de um molde europeu, com um argumento, uma história brasileira, escrita em cima de ritmos nativos do Paraná e do Brasil. A junção de três grandes nomes na feitura dessa obra é justamente o que nos chama também a atenção em Papilha Inocência. O próprio Kessler, esse suíço a quem tanto devemos aqui no Paraná, o Emiliano Perneta, o príncipe dos poetas paranaenses e o nosso grande poeta, simbolista do Brasil, e o Visconde de Toné, que tem sim ligação com o Paraná. Ele foi presidente da província do Paraná, escolhido pelo imperador Dom Pedro II, e foi quem fez e inaugurou o passeio público em 1886. O carvalho plantado por Toné ainda hoje está na porta do passeio público de Curitiba. Leonard Kessler entrega ao Teatro Guaíra, que na época não estava aqui na Praça Santos Andrade, mas estava na antiga Rua do Jogo da Bola, a antiga Rua Doutor Muricy, mais ou menos onde hoje é atrás da Biblioteca Pública do Paraná. Entrega os originais, ensaia a orquestra, prepara todo o elenco e no dia marcado para a estreia, o presidente do estado do Paraná, como eram chamados os governadores, Cavalcante, que era amigo até do Kessler, acaba pedindo o palco do Guaíra para fazer um discurso político. A estreia foi tardada várias vezes e adiada muitas vezes. Kessler não aguentou ver essa ópera que ele fez com tanta dedicação ao Paraná ser tardada tantas vezes para ser estreada. E começou ele então a cair em grande depressão. A família, percebendo o estado mental de Kessler, acaba o enviando
para uma clínica de reabilitação em Blumenau, lá em Santa Catarina, aonde todos falavam alemão e ele poderia ficar mais familiarizado e tranquilo. Kessler, mesmo com o tratamento, não consegue superar a depressão. Em 1924, 2 anos depois da última tentativa de levar essa ópera à cena, Kessler é encontrado morto. Ele se suicida se jogando no rio Blumenau. Tiveram a certeza do suicídio de Kessler quando encontraram os chinelinhos dele no leito do rio aonde ele se jogou e a carta que ele deixou no quarto, endereçado para sua filha e para sua esposa, pedindo desculpas pelo ato que ele havia cometido. Inclusive a filha de Kessler, que esperou a vida toda para ver essas obras dele que ficaram inéditas por tanto tempo, morreu em 2021, aqui em Curitiba, moradora ela do Batel. Os originais de Papília Inocência ficaram desaparecidos por várias décadas. Depois dessas tentativas, em 1915, 1920, 1922, do próprio Kessler, de fazer com que Papília Inocência fosse levada à cena, alguns amigos dele, nos anos 30 e 40, tentaram montar Papília Inocência. Esses amigos são justamente aqueles que ajudaram Kessler a fazer o primeiro evento lírico do Paraná, que foi uma espécie de festival de ópera durante os anos 20, reunindo várias grandes óperas, tanto de fora quanto feitas aqui, naquele Teatro Guaíra, que nunca tinha visto óperas completas até então. Nos anos 70, o tenor Ivo Lessa tenta mais uma vez fazer com que Papília Inocência seja levada à cena no Teatro Guaíra, já no atual endereço. Mas faltavam algumas partituras, o libreto estava ilegível e depois de 2 ou 3 anos de pesquisa, acabou toda a equipe abandonando mais uma vez esse projeto. E as partituras foram dispersas mais uma vez na mão de vários pesquisadores. Por volta de 2010, eu consegui reunir grande parte dessas partituras que estavam dispersas na mão de vários pesquisadores, de várias famílias, conseguindo fazer então um roteiro lógico dessa ópera, restaurando o libreto e restaurando a partitura, pelo menos na parte de correpetição do piano. Muito embora nós tenhamos já as partes completas para todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica ou de uma grande orquestra sinfônica, como pensou o Kessler naquela época. O libreto foi organizado nos anos 60 por Pompília Lopes dos Santos, que foi uma grande literata do Paraná, professora do Instituto de Educação e que promoveu, junto com Oscar Martins Gomes, a publicação de algumas obras do Emiliano Perneta que estavam ainda desconhecidas. Entre elas, o libreto de Papília Inocência, que nos facilitou muito a pesquisa justamente na hora de organizar esses papéis. Com o maestro Jean Reis e o apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra, nós conseguimos, depois de 101 anos de espera, desatar esse nó da história da música do Paraná. Foi levado à cena Papília Inocência, que aguardava desde 1915 a sua estreia. Lá estava na plateia os familiares de Leonard Kessler, a filha já com quase 100 anos e a nossa amiga, sobrinha neta do Kessler, a minha querida Denise Erlund Metinovski, que morreu de Covid-19 em 2020. Ela própria foi uma entusiasta durante a vida toda da obra desse grande tio-avô dela e que colaborou muito com a minha pesquisa e eu também a ajudei muito nas pesquisas dela. Ela, uma querida e uma amiga que nos faz muita falta, não só a mim, mas a todo o Paraná por conta de todo o conhecimento que deixou, muitas vezes não escrito, nesse dia histórico, com a estreia de Papília Inocência, sob os olhos de todo o público a testemunhar, junto com a família que tanto esperou para desatar esse nó histórico, com a regência do maestro Jean Reis, nós conseguimos então entregar ao Paraná a grande ópera que ainda aguarda ser refeita agora com grande orquestra.